Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome. E vamos continuar o nosso estudo da semana passada. Boa noite para quem eu não falei ainda. Eu vou fazer uma repassada rapidinho aqui, só para a gente não perder o contexto do documento que a gente está estudando e a gente trazer para a memória um pouquinho do que nós conversamos a semana passada. Então, nós estamos estudando o documento 143.6, 146.3, perdão, e esse documento é o que fala da parada em Ramá, né? Que no primeiro dia Jesus teve um debate com aquele filósofo, e as argumentações dele com os filósofos chamou a atenção dos seus apóstolos. E aí nós começamos a estudar a segunda noite de Jesus em Ramá, e Tomé fez uma pergunta para Jesus, que basicamente era: mestre, como um novo crente dos seus ensinamentos pode realmente sentir-se seguro sobre as verdades dessa boa nova do reino? Então, Jesus foi respondendo, e já no primeiro parágrafo ele fala que a certeza de ter entrado no reino é de que nós temos essa certeza de que nós vamos sobreviver eternamente, né? E que essa entrada no reino é uma questão totalmente de experiência pessoal, de fé na palavra verdadeira. Depois Jesus fala que também a gente, os filhos, o Filho de Deus é naturalmente dotado com a vida do Pai, né? Tendo sido dotados com o Espírito vivo do Pai. Então, ele fala do ajustador do pensamento na mente dos homens aqui, e dizendo que com esse ajustador já tem também mais uma situação de que a gente pode, então, compreender melhor esse significado do reino de Deus. E aí, depois ele fala que quando ele voltar para o Pai, ele vai enviar o Espírito da verdade, né, ao coração de todos os homens. Então, na verdade, o que Jesus vai trazendo para todos nós é que existe uma conjunção, uma combinação de influências espirituais que nos guiam, né, para a gente, então, conhecer o Pai, assimilar a ideia do reino de Deus e entrar nesse reino de Deus. Aí nós paramos, então, nesse item aqui, que é o 146.3.7. E já que eu comecei falando aqui, eu vou ler esse pedacinho aqui, aí depois continuamos com outros leitores. Então, nesse documento aqui, Jesus diz o seguinte: todo filho terreno que aceitar a condução desse Espírito conhecerá finalmente a vontade de Deus. E aquele que se entregar à vontade do meu Pai viverá eternamente. O caminho da vida terrena até o estado eterno não vos foi claramente descrito. No entanto, há um caminho, sempre houve. Eu vim para fazer dele um caminho novo e vivo. Aquele que entra no reino já tem a vida eterna. Não perecerá jamais. Mas vós compreendereis melhor uma grande parte de tudo isso quando eu tiver voltado para o Pai. E quando, então, vos tornareis capacitados
para ver as vossas experiências em retrospecção. Então, o Jesus aqui está nos falando do Espírito da Verdade. Antes ele tinha falado do Espírito ajustador do pensamento. E ele está dizendo que todo mundo que se deixar guiar por esses espíritos vão conhecer a vontade do Pai. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito desse texto, ou se já iniciamos a leitura do próximo. Vamos lá, Hélio. Pois então, eu destaquei aqui a frase: aquele que entra no reino tem já a vida eterna. Então, o que significa exatamente entrar no reino? Aceitar a condução do ajustador, aceitar Jesus Cristo como Salvador, o simples aceitar já é garantia de vida eterna, a coisa funciona só num crescente avanço, ou a coisa funciona como pistão de motor, com avanços e recuos. Essa garantia de que eu aceitei hoje vale para a minha existência toda, isso tem a ver com a vida em Urântia, isso tem a ver com a vida monancial, tem como retroceder, tem como a vida eterna ser perdida, mesmo você tendo caminhado junto com ele. E, no fim, destaquei, vos tornareis capacitado para ver vossas experiências em retrospecção. Então, quantos de nós podem avaliar 50, 60, 40 anos para trás desta maneira? O que quer dizer exatamente? Eu tenho condição de olhar para mim mesmo em relação ao meu passado, em relação à minha experiência e dizer que eu estou no reino e que eu estou com a vida eterna assegurada. Então, na verdade, é uma provocação, eu não vou ensinar nada, eu estou perguntando mesmo. Legal, obrigado, Aélio. Então, você fez muitas perguntas, né? Não são uma só, né? Colocou vários assuntos. Mas o que eu gostaria de focar e de resumir aqui é a questão que Jesus fala ali, que se a gente quiser, a gente pode entrar no reino de Deus pela nossa fé. E quem entra no reino de Deus tem assegurada a sua vida eterna. Então, na verdade, a vida eterna só não é reversível, então ela fica para sempre, impossível voltar atrás, quando a gente alcançar a nossa fusão com o nosso ajustador, que seria, então, o nascimento do Espírito. Mas para entrar no reino de Deus, nós não precisamos aguardar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Nós, pela nossa fé, e na busca de fazer a vontade de Deus, nós antecipamos essa verdade, que é a verdade de que nós somos filhos de Deus pela fé, e com isso nós podemos ganhar a vida eterna. O pressuposto aqui é que a pessoa que conhece a Deus e que aceita viver fazendo a vontade de Deus, e, portanto, pela sua fé entra no reino de Deus, evidentemente pode mudar de ideia no meio do caminho. Mas provavelmente isso não vai acontecer. Essa pessoa provavelmente vai alcançar a fusão com seu ajustador do pensamento, consolidando assim o fato de que terá assegurado para sempre a vida eterna. Então, eu acho que uma pessoa que tem fé, que acredita, que tem o desejo de fazer a vontade do Pai, de alcançar o nosso Pai, conhece o Pai no seu coração, aceita a irmandade dos homens e todo esse negócio, provavelmente essa pessoa vai receber o benefício da ressurreição e até em algum momento da fusão com o seu ajustador. Então, acho que por isso que Jesus está dizendo que a gente, através da nossa fé,
nós podemos já entrar no reino de Deus. E, com isso, ter assegurado, então, essa eternidade. Fala aí. A rigor, eu concordo com tudo que você falou. Muito embora o que você falou não está no texto. Você está excedendo o texto. Mas eu penso igual a você, mesmo que exceda o texto. Ele faz uma afirmação peremptória, uma afirmação tácita. Aquele que entra no reino tem já, agora, nesse momento, imediatamente a vida eterna. É uma afirmação que não cabe especulação nem conjecturas, ele está afirmando com a certeza. E a minha questão inicial era exatamente isso. Ele está afirmando como se não houvesse a possibilidade, a eventualidade do retrocesso. Na verdade, eu só estou colocando o que está no texto para melhor entendimento. Se não houver entendimento, não tem problema nenhum, fica para pensar para depois. Outra coisa que você falou, de novo, é com relação à potencialidade da filiação divina. Jesus é muito incisivo, eu vi o texto. O parágrafo anterior é muito incisivo, ele não coloca como uma especulação, e nem como uma eventualidade, e nem como uma especulação, e menos ainda como um evento futuro. Ele coloca no presente dele, que seria, a rigor, o nosso presente. De novo, eu só estou provocando. Obrigado. Obrigado, Aéreo. Agradeço bastante a sua interpretação desse assunto, desse texto. Não sei se mais alguém quer comentar sobre esse texto. Fala aí, Bal. E quem opera é a Lúcia. Teve aqui desse computador dela. Mas eu considero esse texto aí, talvez o texto mais, dos trechos mais claros que tem no livro durante inteiro, sobre a questão da salvação humana, né, da eternização humana. Ele foi tão direto, tão claro aqui, que realmente o entendimento disso aqui seria suficiente para assegurar ao homem, nesses níveis de visão aqui, a sua vida eterna. E o nosso irmão aí falou que ele foi direto, né? Acho que tem um trecho lá na frente, se eu não me engano, já no Evangelho em Irão, e Jesus foi positivo, né? Foi direto. E aqui está com essa característica, né? Todo filho terreno, em aceitar a condução desse espírito, qual é esse espírito, né? Esse espírito é o espírito do Pai dentro de cada ser humano. É o ajustador do pensamento. Conhecerá finalmente a vontade de Deus. Quem é que vai me dizer qual é a vontade de Deus? É Ele falando de mim. Então, essa é a rota de vocês. Não, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, né? A gente tem um pouco de clareza sobre essa afirmação tão necessária para a nossa compreensão, para o nosso processo de espiritualização. E tudo isso é no mundo interno, não tem nada fora. Isso são ensinamentos, guiamentos que é supramaterial, supranimal, né? Ela já está na ambiência morancial. E aquele que se entregar à vontade do meu Pai é aquele que aceitar o guiamento de Deus dentro de si, viverá eternamente. Então, isso é simples assim mesmo. No meu modo de compreender, isso é simples assim mesmo, porque nós estamos acostumados a uma atividade intelectual que nos afirma muito, né? Nos dá a sensação de conhecimento, de valor, mas a vida intelectual, que, afinal de contas, eu considero dos eixos de ensinamento dessa parada em Ramá, e a conversa de Jesus com esse filósofo grego idoso, né? O cenário aí é perfeito para
para levar o homem à compreensão, que não é pelo intelecto, né, que ele vai se encaminhar para o processo de eternização dele. Então, esse trecho aqui, ele continuando aqui, o caminho da vida terrena, até o estado eterno, não foi claramente descrito. Caminho, esse caminho nunca foi para nós, hoje ainda, claramente descrito. Não teve nenhuma religião institucional que tenha nos dado a clareza do nosso processo de espiritualização. Foi tão vago e tão fora do contexto da realidade e virou chacoca. Né? Você falar em salvação humana, na ambiência religiosa mundial, não falo nem só do Ocidente, é uma coisa inacreditável. Isso, na verdade, é difícil de um homem sem esse conteúdo interno aceitar. Então, o caminho da vida terrena até o estado eterno não foi claramente descrito. No entanto, há um caminho que sempre houve, e eu vim para fazer dele um caminho novo e vivo. Ele é que deu a compreensão em profundidade quando ele estava encarnado, principalmente quando ele morreu, que é exatamente o espírito da verdade. Isso é vivo, isso é interior. Isso não é uma conversa inexistente, não, uma fantasia, não. Né? Então, aquele que entra e está nesse processo interno, esse é o que entra no reino. Esse já tem a vida eterna. Não perecerá jamais. Isso é uma coisa absolutamente real. Então, esse trecho aí, eu considero assim, um trecho extremamente claro sobre, afinal de contas, tudo que é a essência do que o livro inteiro quer dizer para nós. Trouxe para nós. Então, é isso. Muito obrigado, irmão. Oi, Moacir. Você precisa ligar seu microfone aí, Moacir. Todo dia eu faço isso. Boa noite, pessoal. Mais uma curiosidade. Hoje eu, assistindo televisão, eu pego o controle, sou impulsivo ali, pego o controle e fico passando de canal por canal. Vi uma estatística interessante que coube até o nosso assunto aí, que 78% dos brasileiros acreditam, veja bem, acreditam em Deus. Agora, no Brasil, né? No mundo, não sei. Então, vendo agora esse texto aí entre crer em Deus, aliás, acreditar em Deus, verificar as palavras do Cristo. Veja bem, é uma coisa bastante diferente. Esse é o caminho e tal, aquela história de Jesus que nos leva realmente a esse Deus que, às vezes, o Pai, que a gente muitas vezes não compreende, e que a palavra do Cristo realmente ela vem a facilitar um pouquinho a nossa compreensão. Mas entre crer em Deus, crer nas palavras do Cristo, ou crer que realmente Cristo fez tudo, porque as palavras dele realmente são muito sábias, né? E nós temos fé, que é uma das coisas que nós debatemos muito aí, é que eu engasgo. Porque quando eu leio a vida do Cristo, as palavras dele, eu tenho uma compreensão. Quando eu penso no Deus, no Pai, no ser eterno, na eternidade, e eu tenho que ter uma vida aqui para mim ganhar a eternidade. Então, são coisas meio diversas, né? Um pouco difícil de entender. E a palavra-chave é a fé.
É essa fé que eu não consigo entender. Quando vocês ou as pessoas religiosas falam assim, você tem que ter fé. Se tiver que ter fé, já morreu. A fé é uma coisa intrínseca, onde dentro de uma filosofia estudada ou uma filosofia de vida sua, é que você vai adquirir essa fé. Então, me preocupa muito essa palavra da fé e a eternidade. Eu tenho que ter fé para ganhar eternidade. É só um comentário, mas essa estatística que tem no Brasil hoje, né, que é de 78% que acreditam em Deus. Acreditam só. Ter fé é uma outra coisa. Isso que eu queria que você falasse alguma coisa a respeito. Ô, Marcia, é um ponto muito legal esse que você colocou aí. E, assim, a gente não tem fé para descobrir a Deus. É o contrário. A gente descobre a Deus e tem fé porque a gente descobriu Deus. A gente acredita em Deus porque o conheceu. Então, fé não é um negócio que você desenvolve por métodos científicos, intelectuais, fórmulas de qualquer tipo, químicas. Não existe isso. Quando a gente fala ter fé, a gente porcamente, né, bem porcamente, pode fazer uma analogia por ter amor a uma pessoa. Então, quando você conhece uma pessoa e desenvolve um amor por ela, essa pessoa é uma pessoa querida para você. É alguém que você quer ter próximo de você. No caso de Deus, é exatamente isso. Quando você experiencia Deus, sente Ele no seu coração, você o ama. E você tem fé, e nesse sentido a fé é de acreditar nele, que ele é seu pai, que ele está do seu lado. A fé, muita gente confunde com crença. Não tem nada a ver. Uma crença, eu já comentei isso outras vezes, não nos pauta, não nos dá um guia de retidão para a nossa vida. Enquanto que a fé muda a nossa vida e estabelece um guia de conduta nosso, de retidão, para alcançar a Deus. Então, a fé, ela determina um modo de vida. Como é que nós vamos viver a partir dessa fé? A crença não é assim. Eu posso, por exemplo, ter a crença de que Jesus nasceu de Maria Virgem. É uma crença. Não cabe aqui a discussão se isso é verdade ou não. Mas essa crença não muda a minha vida. Não altera meu padrão de conduta. Não faz com que eu seja melhor ou pior. Apenas diz que eu acredito numa coisa que, ponto, acabou, não muda a minha vida. Então, crença nenhuma, vou repetir, nenhum tipo de crença serve de referência ou de pauta ou de guia para pautar a nossa vida. O nosso caminho de retidão, de conduta, de vivência em relação a Deus é pautado pela nossa fé, que envolve um amor tão grande e tão profundo que faz com que nós sejamos incapazes de trair a esse Pai, de fazer alguma coisa que pudesse, na nossa cabeça, provocar o desmerecimento desse amor, ou deixar que nós pudéssemos seguir o caminho e a vontade do nosso Pai. Então, a fé está vinculada a isso, né? E, nesse caso específico desse documento que nós estamos falando, Jesus fala que aquele que se deixa guiar pelo Espírito
e que, portanto, deixando-se guiar pelo Espírito, já entrou no reino de Deus e conquistou a vida eterna, é porque, assim, ele não fala que precisa do sujeito se fusionar ali. Mas muitas pessoas, quando atingem esse estágio, já estão muito próximo da fusão. Já estão no terceiro, segundo ou primeiro estágio. Tem indivíduos que alcançam o primeiro estágio, primeiro círculo cósmico, psíquico, como queiram chamar, e que ainda não alcançou a fusão, ainda está faltando alguma coisa. Quando a gente lê, por exemplo, a passagem de Jesus no Monte Hermon, ali é muito claro, naquela passagem dele no Monte Hermon, os reveladores nos contam que Jesus já tinha alcançado a plenitude do seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, ele já teria, como humano, alcançado o primeiro estágio do círculo cósmico. E, portanto, estaria pronto praticamente para a fusão. Mas eles ainda falam que essa fusão só não aconteceu ali no Monte Hermon, apesar dele já estar no primeiro círculo cósmico, porque ainda faltava algum detalhezinho, algum ajuste fino para que isso acontecesse. Então, de fato, verdadeiramente, quando a pessoa, depois de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, é um caminho que não tem volta. Existem outras passagens que os reveladores falam disso. Mas Jesus aqui assume que a pessoa que está se deixando guiar pelo Espírito, que tem essa fé, que está próximo, tão próximo de Deus, já conquistou a sua vida eterna, que é uma questão de detalhe para alcançar essa fusão. Mas, enfim, esse é um outro tema, uma outra questão, uma outra interpretação. Mas a questão da fé que você levantou, que é muito importante, fica essas considerações aí que eu fiz, que evidentemente alguém pode pensar diferente, falar alguma outra coisa, não sei. Mas, Lilian. Oi. Não, coloca o texto lá um pouquinho, por favor, Henrique. Coloco. Perdão. Sim, mas tem que compartilhar. Então, nós estamos falando desse daqui, né? Isso. Aqui. Isso. Isso. Então me chamou a atenção aqui, né? Do aceitar, quer dizer, você aceita que o Espírito lhe conduza, né? E quando você aceita, você conhece a vontade de Deus, né? Uhum. E depois você se entrega à vontade de Exatamente. Deus. Então, ao momento que você se entrega à vontade de Deus, então você tem a vida eterna ali, né? Então tem essa sequência. Isso. Você aceita e depois você se entrega. Então eu achei muito interessante essa questão, né? Daí ele coloca que o caminho foi escrito e tal, mas que ele é o caminho. Então aquelas palavras que ele vai falar, ele vai conduzir a pessoa indo através daquilo que ele indicar, né? Ele vai dizer qual é o caminho. Depois ele diz assim, né? E daí ele fala que aquele que entra no reino tem já a vida eterna. Aquele que entra no reino não perecerá jamais. Quer dizer, para nós, lógico, você, a um dado momento, você se entrega, você tem a vida, você quer, naquele momento, você entra, você diz, eu entro no reino, eu posso dizer agora, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, nesse momento, você está, vamos dizer assim, é um forte candidato, né? Mas eu entendo que Jesus ali não, acho que ele, não sei se ele explicou para os discípulos esse espírito ajustador do pensamento, né? Ele explicou em Mas parágrafos anteriores, né?
Mas ele falou ajustador, não, né? Ele falou do Espírito do Pai. Que habita em vós, né? Então, Isso. quer dizer, mas é da fusão, a questão da fusão. Acho que a questão da fusão é uma coisa que só no livro de Urântia, né? Que a gente que vê essa realidade. É. Porque daí eu acho que aqui ele ainda não conseguiu, acho que, falar dessa fusão. Eu Não, ele não acredito, mas falou ele aqui dessa. mas ele fala assim dessa aceitação total, né? Que Então, aquele que o se ponto-chave entrega, né? aqui, né? Que O aceita, né? ponto-chave Quem é aceita, aceita de todo, aceitar a condução desse desse Espírito. espírito, de todo, quer Então, é dizer, assim, sem aceitar a condução, retrocessos, né? aceitar a condução do Espírito, a condução, não é dizer eu aceito. É viver uma vida pela condução desse Espírito. Existe uma grande diferença aqui entre dizer eu aceito que Deus é meu Pai, eu acredito que Deus é meu Pai, e eu aceito o guiamento do Espírito dele, mas aí eu saio aqui na rua e faço a minha vontade, não a vontade do meu Pai. Então, sim, eu estou aqui proclamando que eu aceito fazer a vontade, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos enganar a Deus. Deus sabe o que está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então, nós podemos dizer a Deus, sim, eu desejo fazer a tua vontade, mas no dia a dia não fazer coisa nenhuma. Então, esse que proclamou que quer fazer a vontade do Pai, que quer entrar no reino, e no dia a dia não faz coisa nenhuma, não entrou no reino coisa nenhuma. Ele só tem vontade de entrar, mas não entrou. É só da boca para fora. É só da boca para fora. Por isso que quando Jesus fala aqui, aquele que aceita o guiamento do meu Pai, entra no reino de Deus e ganhou a vida eterna. Porque aquele que aceitou o guiamento do Pai é aquele que tem um caminho de retidão que segue exatamente aquilo que o ajustador do pensamento, que o Pai quer que nós façamos. E Mas a minha daí já vida... funcionou, né, Henrique? Mas não funcionou ainda. Não. Não funcionou. Mas é um sério candidato, né, para se fusionar, como aconteceu com Mas Jesus. ali diz, mas de acordo com Jesus ali, eu vejo que ele fala de fusão, ele só não fala essa palavra, mas ele fala de fusão, Não, porque ele não que fala de aceita a fusão. condução desse espírito, né? Aceitar a condução do Espírito não é uma fusão. É aceitar o guiamento do Espírito, e isso pode acontecer antes da fusão. Uma pessoa que tem muita fé e aceita ser guiado pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus, não quer dizer que alcançou ainda a sua fusão. Mas é um Porque ele sério fala candidato. É um isso, sério porque ele fala candidato. de se entregar, né? De se entregar, e daí você vai ter a vida eterna. Porque eu vejo assim, tudo bem, você é um candidato, eu aceito Deus me conduzindo, mas quando você fizer aquela decisão que então que o Espírito, que Deus vê que é final, que você não vai voltar atrás nunca mais, como você diz, né? Que depois você diz eu aceito, mas depois, então Deus vê no coração da gente se a gente Isso, realmente está fazendo essa isso. essa decisão Irrevogável. final. É, Porque daí daí eu vejo assim, que daí sim, você vai estar no reino de Deus eternamente, porque é uma sim, decisão final, né? Ali, ó. mas E aquele que se entregar à vontade do meu Pai viverá eternamente. Então, aí que exatamente. eu vejo toda essa frase, toda ela, né, como a descrição da fusão. Porque é só na fusão que a gente vai poder fazer a entrega final. Sim, É uma entrega final e você vai se fusionar. Então, eu não sim. sei se isso vai acontecer aqui na Terra, Então, só mas aconteceram duas. aí o que você está dizendo, que só entra no reino de Deus
quem se fusionou. Isso. É. Então, mas aí eu acho que não. Eu acho que quem aceita pela fé, porque nós podemos ser filho de Deus de duas formas. Uma forma, através da nossa fé, antecipadamente, nós nos fazemos filhos de Deus e podemos entrar, no meu ponto de vista, no reino de Sim. Deus. A segunda forma, que é a forma irreversível, que é quando você alcança a fusão. Então, uma vez feita a fusão, não tem caminho de volta, não tem. Aí, definitivamente, aí você não é um filho de Deus pela fé, você é um filho de Deus porque você nasceu de novo do Espírito. Pronto. Mas ali, No o final das eternamente, não... contas, no final das contas, É. é a mesma coisa. Mas eu acho que a pessoa que tem fé, aceita a paternidade de Deus, aceita a irmandade dos homens, deseja fazer a vontade de Deus, deseja alcançar Deus, pode entrar no reino dos céus antecipadamente. No meu ponto de vista, posso Sim. estar enganado, mas é dessa forma que eu vejo. Ok. Mas, bom, cada um tem uma interpretação. Isso, o meu, a questão do eternamente ali, daí eu fico, sabe? Porque você pode ter momentos em que você diz, eu aceito, e você, naquele momento, é maravilhoso, e você sente a presença de Deus muito forte, aquela história que você falou ali, né? E a partir disso você tem uma fé e tal, mas você ainda não fusionou, né? Ainda tem algumas dúvidas. Eu me lembro Isso. do Neemias dizendo, né? Não, se a gente não tivesse dúvida, já estava fusionado. Né? É verdade. Mas vamos lá, Roberto. Olha, eu vejo a vontade de Deus, ou o reino de Deus, como o reino da vontade de Deus. E há um ensinamento no livro de Urante que a conquista dos 7 círculos psíquicos ainda não é a fusão. A conquista dos 7 círculos psíquicos é a maior aproximação possível da mente humana e o ajustador divino. Aí o revelador segue dizendo: a fusão demanda algo a mais do que a sintonia da mente humana com o ajustador divino. A fusão é quando o ser humano aprende a fazer a vontade do ajustador divino nas situações da vida. Então, eu creio, como a irmã Lilian falou, que o reino da vontade de Deus culmina com a fusão, porque a fusão com o ajustador é quando a gente aprende a fazer a vontade do ajustador do pensamento em todas as situações da nossa vida. Tudo bem. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que você falou bem, culmina com a fusão do ajustador do pensamento. Essa passagem, inclusive, que você está citando, é a que eu falei agora há pouco, que os reveladores falam da mente de Jesus ter alcançado o primeiro círculo cósmico, mas ainda está faltando alguma coisa para completar o processo e fechar a coisa. Então, tudo bem, é uma interpretação. Por essa interpretação de que só entra na vida eterna quem alcançar a fusão, faz sentido aí a interpretação que nós estamos fazendo. E não vamos misturar outros textos aqui agora, mas tem vários textos que Jesus fala que você pode entrar no reino de Deus ainda estando aqui em vida e antes de fazer a sua fusão. Porque não tem como você entrar no reino de Deus estando aqui em vida se tiver feito a fusão. Se tiver feito a fusão, já não está mais aqui, já foi-se. Caput, já foi para outro território. Então, se você estando nesta vida, estando aqui como nós estamos,
podemos entrar no reino de Deus pela nossa fé e ser admitidos como filho de Deus, significa que nós, do meu ponto de vista, que nós tivemos uma evolução espiritual muito elevada, estamos muito próximos de Deus, mas não alcançamos ainda a nossa fusão. Porque senão, só quem fusionou, então não estaria aqui conosco, porque na fusão o nosso corpo é trasladado, é queimado e nós vamos imediatamente para as morôncias. Então, nesse caso, não teria nenhum mortal entre nós que tivesse entrado no reino de Deus. E outras passagens aqui com Jesus sugerem que qualquer mortal, estando ainda aqui na Terra, pode aceder ao reino de Deus. Então, o reino do céu, aqui no documento 142, que nós já lemos aqui, o reino dos céus está à mão, diz lá o documento. Pela fé, isso aqui é um documento antes desse que nós estamos lendo. Jesus está falando. Jesus que está falando. Pela fé, na paternidade de Deus, vós podeis entrar no reino do céu, tornando-vos assim filhos de Deus. Está no documento 142, quem quiser revisar lá. Aí, ainda tem no item 3, o amor é a regra para viver dentro do reino. A suprema devoção a Deus, que ao mesmo tempo significa amar ao próximo como a si mesmo. E ele continua, a obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito na vida pessoal de cada um, esta é a lei do reino. Então, do meu ponto de vista, pela fé, nós podemos entrar no reino de Deus, antecipar essa entrada. E eu acho que quando Jesus fala que a gente conquista a vida eterna ao entrar no reino de Deus, ele está se referindo justamente a essa probabilidade, que é quase uma certeza absoluta, de que por essa fé que nós temos, pelo fato da gente ter essa comunhão com Deus, estamos tão próximos de Deus, a nossa fusão, ela é iminente. Eminente não quer dizer daqui a 10 segundos. Eminente quer dizer num lapso de tempo curto, que pode ser 1 ano, 2 ou 3, mas vai acontecer. Então, esse é meu ponto de vista, mas eu posso estar enganado. Mas eu sugiro que a gente volte a ler o documento 142, que é o documento anterior a esse que nós estamos lendo. Não, nós estamos no Não, 146. nós estamos no 146, são 4 documentos antes, que dá uma visão bastante clara das palavras de Jesus a respeito disso. Mas vamos lá. Bom. Pois é, eu gostei muito da interpretação da William, porque essa frase aí, todo filho terreno que aceita a condição desse espírito, conhecerá finalmente a vontade de Deus, e aquele que se entregar à vontade do Pai viverá eternamente. Esse aí é o processo, fase a fase da fusão do homem com o agitador dele, né? Aquele que aceitar a condição, essa aceitação é passo a passo, é o dia a dia, né? Você ir se aperfeiçoando moralmente pela orientação do Espírito dentro dele. O Espírito está permanentemente falando, né? Você, na sua aceitação, vai permanentemente aperfeiçoando o seu caráter, né? Criando os frutos assim do Espírito. Afinal de contas, é o produto, esse fruto é o produto desse ensinamento interno. Aí conhecerá finalmente a vontade de Deus. E aquele que se entregar, isso aqui é a fusão, no meu modo de entender, que é o mesmo entendimento que a William teve, a William. Aquele que se entregar à vontade do meu Pai viverá eternamente. Você só é considerado um ser ascendente depois da fusão. E antes da fusão, você é potencialmente eterno.
mas terá você entregue completamente a Deus dentro de você. Aí sim, aí você é um ser eterno, sem retorno, que é o que o Henrique ensinou tão bem aí, tão claramente. Então, essa frase ela é sintética, mas ela tem um conteúdo muito grande. E no modo de ver, a Lília interpretou muito bem isso aí. Aí, outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, que eu estava falando na vez passada, que eu falei, lá na frente, não é lá na frente, não, é logo aqui adiante, que os seguidores de Jesus ouviram essas palavras bastante precisas e positivas, de promessas sobre a sobrevivência eterna de todos os crentes verdadeiros. A fé tem que ser sobre essas coisas que Jesus falou. Não é uma coisa que venha de algum lugar. No meu modo de ver, a religião institucional condenou muito a humanidade a um fato, como se fosse um fato extra que estivesse em algum lugar, né? Que não fosse dentro dele, do homem. Né? A gente perdeu essa conexão interna, né, com nós mesmos, conosco mesmo. Mas era só para falar da entrega à vontade do meu Pai. Quem não se entrega à vontade de Deus dentro dele, ele não pode ser um ser eterno. Tem que aprender mais alguma coisa. Só essa entrega definitiva, completa, sincera, absolutamente sincera, é que pode realmente permitir ao homem ser um ser cósmico integrado. Fora disso, nós não temos possibilidade. Nós somos, quanto muito, uns estudantes interessados e dedicados. Obrigado, Paulo. Vamos lá, Franklin. Boa noite, Boa gente noite. querida. Boa noite. E essa questão do reino do céu, para mim, acabou a problemática. Eu acho que não tem saída. Já eu estou procurando o reino do céu. E aqui todo mundo está procurando o reino do céu. Já está decidido que vamos a querer o reino do céu. Agora, o que é o reino do céu? O reino do céu é a felicidade. Então, não existe saída. Todo mundo quer a felicidade. Todo mundo quer o reino do céu. Agora, depende aonde você coloca a felicidade. Se você coloca a felicidade nos prazeres, então está muito equivocado. Mas se você coloca a felicidade na harmonia com nossos semelhantes, se você coloca a felicidade na procura da verdade, ou viver melhor ainda a verdade, se você procura a felicidade no amor, ou então na beleza, na criatividade, com a melhor das intenções, para você ser um co-criador junto com Jesus Cristo, aqui mesmo, em nossa terra. O reino do céu é aqui, está aqui. Aqui também está o inferno, mas quem é burro daqui de nós para querer o reino ou o inferno? Nós queremos o reino do céu. Não tem saída. Onde está a felicidade? Só pode estar no reino do céu. E aqui está, já estamos no portal, pelo menos, do reino do céu. Todo mundo aqui já se decidiu, ainda que não perceba claramente, que é a vontade de Deus que vai se realizar. Eu quero que se faça a vontade de Deus. E se eu não quero? Você vai fazer a vontade de Deus do mesmo jeito. Então, melhor é querer. Como que posso evitar que se faça a vontade de Deus? O que eu posso fazer é me integrar a essa vontade de Deus. E é isso que eu procuro fazer. A vontade de Deus é que eu esteja aqui procurando a verdade, procurando me harmonizar, me unir com as pessoas para ser mais produtivo neste mundo, encontrar uma maneira de agir que seja a mais correta possível. Então, eu acredito que o reino do céu, olha, honestamente, eu não estou exagerando.
Ainda que, claro, tem atritos neste mundo todo, mas eu já estou no reino do céu. Já me considero no reino do céu. Agora, o problema é o momento que estou vivendo aqui, que vai ser diferente lá em Morôncia. Quem está em Morôncia, ressuscitou em Morôncia, já está no reino do céu, para sempre. Porque já essa pessoa provavelmente decidiu se fundir com o seu ajustador. E a decisão está feita. Eu acredito que uma pessoa que já chega em Morôncia, um agondonteiro, não vai recuar nunca. Pode demorar para se fusionar com o seu ajustador do pensamento, mas jamais vai recuar, é impossível, porque a inteligência mostra claramente que não tem. A melhor decisão é essa. Qual outra decisão eu posso ter? Como escapo do reino do céu? Só no inferno, mas o inferno não existe, é uma ilusão. Então, o Lúcifer, ele escapou do reino do céu. É impossível escapar do reino do céu. O que sim é possível entrar no mundo das trevas, como foi o caso de Lúcifer, Caligastas e os camaradas dele. É isso que eu queria agregar, porque a mim essa questão da vontade de Deus me parece atualmente muito simples. Talvez seja porque é minha idade já, não? Já me faz muito evidente isto. Não quero escapar da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor coisa para mim, para todos nós. Então, por que eu vou querer escapar desse amor, dessa verdade, dessa beleza? É impossível. Então, agora a questão é continuar evoluindo até me funcionar o mais rápido possível, não sei quando, mas essa a meta, esse é meu destino. Por isso que o guardião do destino qual é meu destino? Qual é o destino de todo mundo aqui? É o reino do céu, é o paraíso. Então, o guardião do destino nos ajuda nesta caminhada para nosso destino. Agora, quem não aceita esse destino, então o guardião do destino não pode fazer muita coisa. É isto só que eu queria agregar e muito obrigado. Obrigado, Franklin. Muito bem, alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse tema? Ou continuamos aqui a nossa leitura? Vamos lá, então. Vou colocar o texto aqui, precisamos de um voluntário para continuar essa leitura aqui. Quem que vai nos ajudar aqui, então? Eu. Então, vamos lá, Lília. E todos aqueles que ouviram essas palavras abençoadas ficaram grandemente satisfeitos. Os ensinamentos judeus a respeito da sobrevivência dos justos haviam sido confusos e incertos, e foi reanimador e inspirador para os seguidores de Jesus ouvirem essas palavras bastante precisas e positivas, de promessas sobre a sobrevivência eterna de todos os crentes verdadeiros. Os apóstolos continuaram a pregar e a batizar os crentes e, ao mesmo tempo, mantiveram a prática de visitar casa por casa, confortando os abatidos e ministrando aos doentes e afligidos. A organização apostólica estava expandida, pois cada um dos apóstolos de Jesus agora tinha um dos apóstolos de João como colaborador. Abner era o colaborador de André, e esse plano prevaleceu até que descessem a Jerusalém para a próxima Páscoa. A instrução especial dada por Jesus durante a permanência deles em Zebulon, já admiti aqui, né? Em Zebulon, tinha a ver principalmente com as novas discussões sobre as obrigações recíprocas do reino, e abrangia um ensinamento destinado a tornar claras as diferenças entre a experiência religiosa pessoal e as amizades e as obrigações religiosas sociais. Esta foi uma das poucas vezes em que o mestre falou sobre os aspectos sociais da religião. Durante toda a sua vida terrena,
Jesus deu pouquíssimas instruções aos seus seguidores a respeito da socialização da religião. Em Zebulon, a população era de uma raça mista, meio judia e meio gentia. E poucos deles realmente acreditavam em Jesus, não obstante terem ouvido sobre as curas dos doentes em Cafarnaum. Muito obrigado, Lilian. Por nada. Vamos lá, comentários, Lilian? Você que fez a leitura, alguma coisa? Ai, não, estou ansiosa para ver os comentários em Zebulon. Tá bom. Alguém quer colocar algum questionamento, alguma observação? Esse, na verdade, foi mais um resumo, um preâmbulo. Diga lá, Hélio. Pois então, eu destaquei aqui no texto, no parágrafo 10, o seguinte: abrangia um ensinamento destinado a tornar claras as diferenças entre a experiência religiosa pessoal e as amizades e as obrigações religiosas sociais. O texto é omisso, de sorte que tudo que for falado por quem quer que seja aqui vai ser meramente especulativo, mas eu quero destacar qual é, de fato, essa diferença entre a experiência religiosa pessoal e as amizades e obrigações religiosas sociais, particularmente nos nossos dias, ainda que tivesse um destinatário lá atrás. A outra observação, como destaque, está no verso seguinte, o 11. E poucos deles realmente acreditavam em Jesus, não obstante terem ouvido sobre as curas dos doentes em Cafarnaum. Então, Jesus médico versus o Jesus Messias, Jesus Deus. É apenas um destaque de provocação. Obrigado. Só para lembrar, a cura em Cafarnaum foi aquela cura das 633 pessoas ao mesmo tempo, ao entardecer, aquele gesto maravilhoso que Jesus teve na frente da casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, não me lembro, que curou simultaneamente 630 e poucas pessoas. E então, não foi como médico, foi como um Deus mesmo. Só uma observação. Foi 682. Isso, eu não lembrava. Você lembrou muito bem, É. muito bem. Muito bem. Alguém quer tecer algum comentário sobre as observações do Aélio? Diga, bom. Pois ainda hoje nós nos confrontamos também com esse mesmo problema, né? Ele aqui se refere à experiência religiosa pessoal. A experiência religiosa pessoal é uma experiência interior, né? E a religião revelatória ela se processa dentro de nós, né? Um diálogo possível entre o nosso ajustador e uma mente nossa colaboradora. A outra é a religião social, né? A religião institucional, né? Que cria normas, cria ritos, cria dogmas e tudo mais. E cria também compromissos de amizade, né? Com o seu entorno. Então, ele está exatamente, no meu modo de entender, uma proposta para diferenciar essas duas coisas tão díspares, né? Tão distantes. Então, essa questão da experiência religiosa pessoal, o crescimento é todo pessoal, a gente sabe muito bem disso aí. Isso aí a gente fala constantemente sobre a questão que a religião revelatória é uma religião pessoal, processa dentro de ti. Ele não precisa de mais nada, está tudo municiado pelo Pai dentro do seu, né? Ele mesmo está dentro. Jesus colocou o Espírito da Verdade para ajudar a interpretação real das coisas cósmicas.
Então, está tudo dentro, e essa experiência religiosa pessoal é quem precisa ter fé nela, nesse ensinamento. A fé não é que tem alguma coisa, não é nesse ensinamento. Saber que ele é que processa e produz o resultado da eternidade. Então, é isso. Eu vejo aí, quando abrangia um ensinamento destinado a tornar claras as diferenças entre a religião, a experiência religiosa pessoal e as amizades e as obrigações religiosas sociais. Isso aí, de um lado, é a religião revelatória, do outro lado, a religião institucional promovendo essas obrigações sociais. Você tem que ir ao casamento do seu amigo ou da sua amiga. Exatamente aquilo é considerado pela religião um sacramento. Então, todo esse contexto social em torno da religião é um dos fatores que segura o homem, dando a ele uma falsa interpretação de que aquilo é reformulador. Na verdade, não é. Aí, complementando essa observação, é preciso a gente também entender que é uma dificuldade que a gente sente, que uma coisa é você... Aqui me cortou o raciocínio. Depois, quando voltar, eu volto a comentar. Mas essa questão entre a religião pessoal, revelatória, e a religião social, né, é uma diferença que a gente tem que... Eu vejo muita gente já que conhece o livro, está muito ligado a muita religião que é um verdadeiro engodo, né? São burla humana. Então, e as pessoas continuam ligadas a ela exatamente, muitas vezes, porque não conseguem superar esses links que têm as relações sociais com o meio religioso que elas pertenceram ou ainda pertencem. É isso. Muito obrigado, Alma. Oi, Aéreo. Seu microfone está fechado, Aéreo. Não sei se você está falando, mas nós não estamos te ouvindo. Então, agora eu vou falar. Estão me ouvindo? Agora sim. Pois muito bem, é que tinha desaparecido aqui Mas, enfim, a partir do que falou Bauman, me ocorreu aumentar a provocação. Tem como colocar na tela o texto? Claro. Principalmente o 10. Claro. Está aqui o 10. Eu destaquei frases, mas eu também destaquei palavras, porque quando eu destaco a palavra, parece que para mim fica mais fácil entender, ou pelo menos entender a dúvida, ou entender a provocação. Podia destacar, logo na primeira frase, a palavra obrigações, quando diz assim, com as novas discussões sobre as obrigações recíprocas no reino. Destacar só a palavra obrigações. E no final dessa mesma frase, de novo, obrigações religiosas sociais. A palavra obrigações. Está antes de religiosas sociais, que é o fim do parágrafo. Sim. Agora a provocação. Me parece que essa frase todinha, gira em torno da palavra, dessas duas palavras, obrigações, que é relacionada ao tema das reciprocidades no reino, que Jesus veio implantar, e aí fala de religião pessoal, que bem falou Bauman, e fala das religiões sociais, que bem falou Bauman também, mas o contexto não me parece ser a diferença entre isso e aquilo, até porque, no meu entendimento, você pode participar de uma congregação medida em bilhões de pessoas, e aquela congregação você desenvolveu uma religião pessoal,
Então, ainda que seja uma religião compartilhada, é a tua religião, é o teu referencial, é o teu guiamento, é o teu dogma pessoal. É a história de você se sentir sozinho na multidão. Assim, para guardar um paralelo. Não vou explicar isso, só vou provocar. O que foi falado até agora não chegou no âmago da questão. Me parece que passou ao largo, a bem da verdade. O que significa exatamente obrigações com o reino versus obrigações consigo mesmo e obrigações com as religiões institucionais sociais. Então, a ênfase está na obrigação salvo o melhor juízo. Encerro. Então, Aélio, antes de eu passar para outra aqui não fala em instituições religiosas, igrejas, ou qualquer coisa. Fala obrigações religiosas sociais. Não fala que é uma religião institucionalizada. Não está escrito isso aqui. Anyway, Verdade, não fala. Mas na fala circulou bem pertinho. Se não foi no âmago, foi bem pertinho. Na fala de Bauman. Então, eu vou deixar o Roberto falar primeiro, depois eu vou voltar nesse assunto aqui. Diga lá, Roberto. Eu creio que essa religião social de obrigações e as obrigações da religião da vontade de Deus corresponde ao que Jesus fala da religião do espírito e da religião da mente ou da civilização. Então, ele diz que a religião da mente, da civilização, são as religiões de autoridade intelectual. E que a verdadeira religião do espírito, isso é dito no documento 155, é uma experiência pessoal de buscar o guiamento da vontade de Deus no espírito ajustador do pensamento. Então, eu acho que a religião e as obrigações sociais se refere, sim, à religião da civilização, que é a religião da mente, das instituições clericais, da igreja institucional. Muito obrigado, Roberto. Diga lá, Bauman. Eu acho que o Roberto sintetizou muito bem o terceiro desse texto. Na verdade, foi suscitada uma discussão entre quais seriam as obrigações no reino e o que crente teria que ter. Eu estou interpretando assim. Porque já é o costume deles, né? Ter essas obrigações sociais da religião institucional. Eles não falam em religião institucional, mas quem tem obrigações sociais não é a religião revelatória, é a religião institucional. Aí você pega lá o judaísmo, está lá o judaísmo como religião institucional com as suas obrigações, as suas datas. Né? E a religião revelatória não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Isso é um estágio, digamos, da evolução humana para um dia chegar a compreender que Deus está dentro dele, todas as respostas estão dentro dele. Então, essa discussão aqui que foi suscitada aqui nesse final de texto é exatamente, no meu modo de entender, isso. Né? Isso aqui levou a Jesus a falar sobre essas discussões, né, das obrigações recíprocas no reino, o que é que você tem que fazer, o que é que o reino obrigava a fazer, qualquer coisa assim. Então, a questão está em torno desse assunto aí, embora ela não esteja tão explicitada aqui, né, que fala na religião institucional e tal, mas eu acho que é isso aí.
na verdade, um contexto onde foi levantada essa questão entre a experiência religiosa pessoal e as amizades e as obrigações religiosas sociais. Então, isso aí eu acredito que rolou nesse momento aí foi exatamente essa ansiedade de saber o que era a religião revelatória e o que era a religião profissional. Bom, obrigado, Bauman. Ô, Lília, fala. Então, eu acho que ele vai falar mais no ponto 7, nesse mesmo capítulo, sobre a religião. Então, daí acho que vai esclarecer mais. Tá bom. Lá está longe. Tá longe. Nós estamos no 3, então ele É. vai falar mais sobre a religião no 7. É verdade. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de tecer aqui algum comentário. Nós estamos assumindo aqui, né, ou alguns de nós, está assumindo que quando Jesus fala da religião social, ele estaria se referindo à religião institucionalizada. Pode ser uma possibilidade. Mas como é que nós chamaríamos, por exemplo, se nós tivéssemos um grupo convicto de estudantes do livro de Urante, alinhados com o seu ajustador do pensamento, buscando fazer a vontade do Pai, nós fôssemos lá umas 10 pessoas, 20, eu não sei social o que significa, 2, 3, 4, 10 mil, eu acho que mais de um é social, né? Então, vamos dizer que a gente tivesse um grupo de estudantes apaixonados pelo livro de Urante, seguindo a vontade do seu ajustador do pensamento, já próximos da fusão, e esse grupo se reunisse, por exemplo, para fazer orações para confortar um grupo de pessoas que estivesse sofrendo ou que tivesse sido objeto de uma catástrofe, não sei o quê. Esse grupo reunido fazendo essa oração seria uma religião social? É uma pergunta só. Então, de outro lado, eu estava vendo com a Sueli, acho que ontem ou antes de ontem, nós fomos fazer alguma coisa em algum lugar, e na volta nós pegamos um trânsito meio pesado. Estava chato mesmo aquele trânsito, muito chato. E por que tinha aquele trânsito? Porque era um momento de uma saída de um culto evangélico, estava terminando um culto evangélico e começando um segundo, com uma grande afluência de pessoas saindo e uma grande afluência de pessoas entrando. O meu coração se encheu de alegria. Eu falei, graças a Deus, olha quanta gente está entrando aí buscando a Deus. Talvez a maioria dessas pessoas, eu não tenho como avaliar isso, não tenham ainda encontrado a Deus. Pode ser que não. Mas também, Jesus, em algumas partes aí do seu evangelho, ele fala assim, aquele que busca a Deus já o encontrou. Então, não importa se a religião A, B, C, D ou Y, se o indivíduo vai lá buscar a Deus, está valendo. Então, mesmo que fosse uma religião institucionalizada, apesar de todos os erros, de todos os equívocos que pode haver numa religião institucionalizada, o fato de estarmos todos juntos, ali reunidos, orando, dando as mãos, abraçando, cumprimentando, não sei o quê, é um momento que nos faz refletir. Pode ser que não nos conduza, de fato, a Deus, porque seja só um momento de emoção. Mas é melhor do que nada.
Não É um sei. pouquinho de Deus na vida de cada um. É a minha maneira de ver esse negócio. Então, assim, eu não acho que Jesus aqui esteja se referindo a uma igreja ou uma religião institucionalizada, porque eu acho que existe a possibilidade de um grupo de pessoas que não seguem nenhuma igreja, nenhuma instituição, se reunirem socialmente para exercer um ato religioso. Nada impede que isso aconteça. Então, eu acho que Jesus aqui está falando de quando um indivíduo que descobriu a religião pessoal internamente e se desenvolveu, tem essa experiência com Deus, se reúne com outros que têm a mesma experiência, eles estão, na verdade, praticando uma socialização dessa experiência. Essa é a minha maneira de ver, mas eu posso estar enganado. Diga lá, Balma. Bom, certamente, se nós estivéssemos numa ambiência de luz de vida, essa sua ideia da centralização era evidente. Nós estaríamos reunindo pessoas de alto nível cultural. Agora, essa ambiência que eu percebo, desse momento, não remete à validade desse raciocínio, porque são pessoas que eram extremamente ligadas a uma religião muito forte, muito influente, que tinham um nível de obrigações muito grande, né? Coisa muito que a gente hoje, de alguma forma, até evita, né? Então, tinha que sacrificar o cordeiro, tudo isso são obrigações que estavam lá na vida de cada pessoa. Se uma pessoa não fosse para aquelas datas ali, ela certamente ficava com um sentimento de culpa que não foi. Então, o ambiente remetia para essa discussão, né? É assim que eu estou compreendendo, vendo o cenário da época. Nós estamos falando aqui de pessoas que esse pessoal de Zebulon eram meio judias e meio gentios, não acreditavam em Jesus. Então, certamente, ela não estava nesse nível e onde a gente pode pressupor que pessoas muito evoluídas estavam conversando em prol do trabalho do Pai. Aqui era realmente, no meu modo de ver, uma discussão sobre como é que é no reino do céu, quais são as obrigações que tem lá e tal, uma discussão mais ou menos nessa rota. E quando ele fala que a diferença entre a religião pessoal era uma religião, nesse contexto aqui do livro, é uma religião revelatória, ela não é uma religião que é da pessoa, porque a pessoa optou em pertencer a tal ou qual religião. É uma religião pessoal, porque os processos se dão dentro da pessoa. Então, era mais ou menos isso que eu queria pontuar. Muito obrigado, Balma. Diga lá, Lilian. Então, ontem parece que foi a Marcha para Jesus, aqui em Curitiba. É por isso que tinha tanta gente? Eu acho que sim. Foi a Marcha para Jesus. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele... Então, e é uma, assim, eu não vi as repercussões, mas eu sei que é bem importante e vai bastante gente, né? E daí isso Era que eu muita queria gente. comentar. Era muita gente. E outra, Era muita gente. então, acho que você pegou essa marcha aí, um pedaço dela, não sei. E outra questão também que eu lembro que quando eu participava como é que é? É dos ensinamentos aquela filosofia, não é antroposofia, meu Deus do céu. Teosofia. Quando eu estava participando da teosofia, eu lembro que teve uma moça que disse assim, eu disse, eu participava da Igreja Católica, né? Daí ela dizia assim, mas essa escola a gente já fez, né? Essa escola a gente já fez. Então, eu achei interessante ela falar isso, né? Porque essas pessoas que estão nessas religiões, elas estão aprendendo. Para ela faz sentido, elas encontram Deus ali, né?
Então, como você falou, né, Henrique, importante é encontrar a Deus. Isso mesmo. É. Onde quer que seja. Onde quer que seja, né? Eu fiquei numa felicidade quando eu vi aquele monte de gente entrando e saindo da igreja ali, que eu falei, graças a Deus, né? Olha quanta gente buscando a Deus, né? Que coisa boa, né? Então, é muito bom. Eu não sabia desse evento, Lilian, sim. talvez É. fosse isso. Muito legal. Uhum. Obrigado. Oi, Aéreo. Pois então, eu queria agradecer ao Bauman, porque ele se esforçou em associar o texto lido a obrigações. Você, Henrique, eu acho que foi feliz também, ao exemplificar um grupo de pessoas tratando de temas espirituais como sendo uma religião social, ainda que não institucionalizada. Mas, efetivamente, é uma religião, porque o tema é esse mesmo, de aproximação da criatura com o Criador, e religião é religar, é encontrar uma conexão. Ainda que as pessoas não gostem dessa associação, gostando ou não, o fato é que, se puser no dicionário, vai ter o senso comum de que isso acontece. Mas, como eu disse no começo da provocação, obrigações. Então, nosso grupo tem obrigações em relação ao coletivo, em relação ao individual, tem obrigação ou é apenas a cultura do extrativismo? Nós vamos lá, a gente colhe, a gente colhe, a gente colhe, a gente colhe, como era tem árvores que dão frutos o ano inteiro, então a pessoa não precisa nem plantar, chega, já está lá pronta, é só colher. Então, sem obrigação nenhuma. Eu insisto na palavra obrigação, não vou cansá-los nessa altura do campeonato, mas passar ao largo, não chegar no ponto do texto, ainda ficou devendo, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente volta. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Aéreo. Sinto muito ter passado ao largo, mas depois vamos fazer uma reflexão sobre isso. Olá, Franklin. En pocas palabras, es simplemente esa cuestión de religión pessoal y social. Yo quería colocar un ejemplo aquí. Aquí yo acredito que aquí as pessoas que están participando de este evento, todos têm uma religião pessoal, mas tem um perigo aí. Está um perigo bastante remoto, mas existe, não? Que essa religião pessoal, com o amor que a gente tem pelo livro Durante, não? Pelo agradecimento que temos por essa revelação, se torne uma religião institucionalizada, né? Assim, aos pouquinhos vai se institucionalizando. Porque socialmente, aqui estamos na religião, é social. Essa inter-relação deste grupo, pode ser qualquer grupo, quando se concentra para falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o livro Durante, sobre valores humanos e divinos, é uma religião social. Isto é o social. Agora, a gente precisa, na religião pessoal, não consegue se escapar, porque existe uma obrigação interna. Eu lembro desde pequenininho, eu era muito católico, minha família é muito católica até agora, mas depois já, pessoalmente, minha obrigação era negar o que não estava de acordo com meu parecer. E aí me tornei depois, naturalmente, sem querer, praticamente, abandonei a religião católica e me tornei drasticamente um ateu. Quando entrei na universidade, se reforçou esse meu ateísmo, porque a ciência tomou conta de minha mente, e aí essa questão espiritual ficou totalmente para escanteio.
Mas depois a própria vida foi me mostrando essa obrigação de procurar essa fonte primeira, esse Deus que eu tinha, estava acusando. Por que Deus não resolve o problema humano se é tão poderoso? Aí quando eu percebi essa besteira, então essa percepção vai me dando uma conotação pessoal de minha religião. E assim vou procurando até que chego no livro Durante. Antes do livro Durante, eu cheguei ao curso em milagres. Depois é que eu cheguei ao livro Durante. Mas ambas pérolas revelatórias, uma para o autoconhecimento e a outra para o conhecimento que leva para o conhecimento, para o autoconhecimento, o livro Durante. Então eu diria que nós temos que ter um sol que ilumine nossa consciência. E encontramos, não? Agora, de uma maneira muito mais firme, com a revelação do livro Durante, encontramos Jesus. Esse é o nosso sol. E é a religião de Jesus. Aqui nós estamos praticando a religião de Jesus. Mas não temos, cada um, seus conhecimentos, suas percepções, seus valores. E isto é pessoal. Mas o sol que ilumina nossa religião é Jesus. E socialmente nos comportamos naturalmente, sem precisar institucionalizar uma religião. O livro Durante seguramente está integrando pessoas muito honestas, pessoas que realmente querem a verdade, mas às vezes pode derrapar. Já vi algumas pessoas, às vezes, tendendo, com essa tendência de fazer do livro Durante uma nova Bíblia. Ou então, mais ainda, né? Uma nova religião. Eu nisso também não me agrada, mas também não vou dizer que me desagrada, mas acredito que todos aqui temos nossa religião, é pessoal. É pessoal. Por isso que às vezes divergimos em certos aspectos, porque você tem um tipo de conhecimento, um tipo de trajetória diferente do meu, e aí então existem uma série de opiniões que criam polêmicas. Aí com o livro Durante já acertamos um pouquinho as polêmicas, mas aí colocamos o livro Durante como o fim da picada. E não é verdade isso. Não é isso. Então temos que discernir esse conteúdo precioso do livro Durante, essas revelações, mas sem fanatismo, não? Assim como Jesus também, não? A mim já me disseram, você é meio fanático de Jesus. Eu não sou fanático coisa nenhuma. Nunca, eu não sou idólatra. Eu não sou, Jesus não é meu ídolo. Jesus é minha referência de verdade humana que eu acolhi no meu coração. Tinha largado, mas agora já está bem mais firme, já compreendi muito melhor, compreendo a religião de Jesus e compreendo esta questão de nossas responsabilidades sociais dentro desta religião, que é evangelizar. Estamos evangelizando com recursos preciosos que é o livro Durante e outros mais, não? Outros recursos, não é só o livro Durante, tem outros recursos, mas realmente o livro Durante é uma joia preciosa. Então é isso que eu queria falar sobre essa questão de religião pessoal e social. A religião institucionalizada realmente atrai, não? Assim de uma maneira, a vezes, fugaz, e entra na igreja e reza um pouquinho e procura Deus, mas depois se esquece. Ou então se hipnotiza com o pastor, ou com o padre, ou com o bispo, fica hipnotizado e se enrola dentro dessa religião que é separatista e é limitante, quando realmente o que nós queremos é liberdade, a verdadeira liberdade, não a prisão de uma religião institucionalizada. É isto que eu queria falar, assim, em poucas palavras, mas que já chega, porque estou falando muito aqui, senão depois aborreço. Obrigado. Muito obrigado, Franklin. Oi, Lúcio. Oi, Paulo. Eu falo,
Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da religião. Mais um, né? Eu já falei muito hoje. Mas sobre a questão da religião institucional e da religião revelatória. Na verdade, a religião de Jesus é uma religião revelatória. A religião institucional ela foi desenvolvida exatamente a partir da distorção que Paulo introduziu no ensino da religião no Ocidente. Falando basicamente sobre a religião ocidental. Mas, certamente, as pessoas que entram na igreja ou entram no culto, muitas dessas pessoas, elas têm realmente um movimento interno, uma ânsia interna na busca do Pai. Mas nós temos que entender que a religião institucional ela tem um propósito, que eu acho mais grave, consciente, isso eu tenho uma certa intransigência com os dirigentes, não com quem vai, não com o fiel dela, mas com os dirigentes. E grande parte desses dirigentes sabe que estão enganando. E se a gente tiver qualquer dúvida sobre isso, é só ler Jesus. Jesus, quando disse que eles eram cegos guiando cego, ele não falou para quem estava lá. Ele falou para os dirigentes. Ele fez a crítica pesadíssima aos dirigentes. Jesus chamou esse povo da religião institucional de túmulos caiados, túmulo que só tinha aparência e não tinha conteúdo espiritual. Então, só tinha má intenção. Né? Então, essa questão da religião institucional ela é necessária. Ela não é uma coisa descartável no nível de desenvolvimento da humanidade atual, não. Assim como eu percebo. Ela é útil, né? Ela dá fé, a dedicação da pessoa àquela seita permite que ela atravesse muito sofrimento, muitas dificuldades, sem se dissolver, né? Sem se alienar. Então, de qualquer forma, é uma muleta na vida da pessoa, do crente. Agora, se a pessoa tiver o anseio e a consciência da sobrevivência humana, né, se o conteúdo que ele estiver buscando é um conteúdo que tem nível de sobrevivência, certamente não é lá que ele vai encontrar. E com muita sorte, né? Nós, na verdade, que estamos nesse grupo, por exemplo, eu considero um grupo de muita sorte, muita responsabilidade a nossa. De ter entrado em contato com um conteúdo desse num cenário tão confuso como existe atualmente, especialmente nessa área. Então, conteúdo de sobrevivência é o conteúdo que é ministrado por dentro, não é o conteúdo que é ministrado por fora. Entendeu? Então, as pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas são iludidas, né, por essas religiões institucionais que se estabeleceram aí no mundo afora, e muito especialmente no Brasil. É isso que eu ia falar. Muito obrigado, Balma. Eu não sei, na minha opinião, não sei na de vocês, esse grupo aqui é uma religião social. Esse que está aqui, essa telinha que está aqui, com todo mundo aqui, para mim, é uma religião social. Nós estamos fazendo uma religião social, mas é a minha maneira de ver. Vamos lá, Sidney, diga lá, meu querido. Estamos com um probleminha no seu microfone aí. Muito chiado, pouca voz. Ups.
Não está dando certo, Sidney. Nós, não sei, nós não estamos conseguindo te ouvir. Não sei que problema tem aí com o seu sistema, mas não estamos conseguindo chegar lá. Não está dando, Sidney. Sidney, então eu vou passar aqui para a Yara, porque realmente está difícil. A gente não está conseguindo te ouvir. Precisamos ver o que acontece com o seu É só um som. barulho de interferência, não tem voz. Oi, Yara. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês, né? Só da gente estar aqui, eu imagino que já esteja havendo melhoras entre nós, né? Eu cheguei hoje, pensei, será que eu vou dar conta de estar na reunião? Porque muita coriza, gripada, o olho assim, lacrimejando, né? E eu falei, ai, se eu não der conta de aparecer, eu fico com a câmera fechada, porque aí é aquela coisa do incômodo da gripe, né? E o fato é que eu arrumei um chazinho, tomei um remedinho e estou me sentindo muito melhor. O que eu sinto que nessa socialização da nossa experiência de estar juntos aqui está acontecendo comigo? Uma limpeza energética no meu campo, uma elevação, encontrando uma clareza de que participar aqui com vocês é algo que, para mim, é uma nutrição para a minha fé. Fé no sentido do que dentro de mim é alquímico, é transformacional, é transformado, simplesmente pelo que eu sinto internamente, nesse compartilhamento desse conhecimento que vai me fazendo ficar aqui, porque aqui a gente está ficando mais perto da gente, uns dos outros, e perto de cada um, ficando mais perto de si. Eu tenho essa percepção, essa interpretação, né, de que essa experiência é uma experiência viva, e sendo viva, eu talvez consiga pensar que fé é algo que faz nascer e faz ficar viva essa confiança dessa vida viva dentro de mim, que é cheia de mistérios, é cheia de dúvidas, mas é cheia também de um aspecto experiencial, interno, humano. E aí eu sinto um senso de família humana aqui, né? Então, acho que quando o Henrique fala de socialização da experiência religiosa, para mim isso é uma religião, e é uma religião pessoal, e ela, para mim, ela é revelação, ela diz dentro de mim. E às vezes diz até com uma voz sem palavras. Eu estou colocando algumas palavras aqui, porque eu estou ouvindo muitas palavras, e também estou colocando palavras, né, para trazer aqui. No meu caminho espiritual, eu aprendi com vários grupos, né, que sempre tinha uma pessoa que apresentava o conhecimento de como nos encontrar e conhecer, através da nossa experiência, Deus dentro de nós. Então, esse conhecimento, ele, em muitos momentos, em vários, às vezes 2 anos, algum tempo, eu ficava aprendendo como é que era isso. E o que eu aprendi? Em algum momento eu falava assim para mim, eu sou livre.
eu sou livre agora, com mais clareza, entendimento e conhecimento adquirido, para experimentar, silenciar, aquietar e sentir, observar o que vai acontecer dentro de mim. E muitas vezes eu tive a chance de ir para encontros na natureza, né? Para poder desenvolver essa ambiência, esse espaço que era, sobretudo, um espaço de um contexto social, porque a gente dividia isso entre pessoas, mas era também uma ambiência interna, um espaço interno, de um lugar de sentir que eu estava me aproximando mais de mim, tinha mais silêncio em mim, tinha mais quietude, aquela agitação, aquela euforia de conhecer tudo só para fora e falar muito e explicar muito, ia cessando para que eu pudesse experimentar descobrir. E com o que eu descobria, eu aprendi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre com o núcleo da busca de encontrar e de conhecer Deus, né? Como é que era possível nascer uma relação de reconhecimento aí entre eu e ele dentro de mim? E uma das coisas que mais me emocionou nessa jornada minha é que eu sempre fui uma meditante. E às vezes eu olhava, tinha assim, diferente de uma missa que a gente escuta um padre, que eu também já fui muito e vou às vezes, gosto de estar na igreja também, era o silêncio. Ninguém sabia o que se passava dentro de cada um, mas tinha um silêncio que favorecia que cada um pudesse mergulhar numa experiência interior. E aquilo, quando você olhava assim, aquela multidão de gente quieta e em silêncio, era tão bonito. Assim, para mim, o que me inspirava era um senso assim, de respeito que a gente aprendia. Então, eu acho que essa educação, sabe, gente, é um papel que as religiões deveriam ter, né? Que o Aélio chama de religare, porque isso religa a gente. Isso religa a gente com o que há de mais profundo no que a gente pode descobrir e nos aproximar da gente. E o que eu descobri que era comum ficando entre nós era um sentimento pacífico, de paz, que as pessoas emanavam, né? Então, eu sempre achei que essa socialização da experiência com esse sentido que tinha para mim me fazia evoluir espiritualmente e ter uma religião pessoal, porque a minha religião é pessoal. Eu sou cristã, mas eu me identifico como uma pessoa de religião pessoal, com respeito a todas as religiões, a todos os conhecimentos que se organizam para disseminar o conhecimento de como podem se encontrar com essa busca de querer conhecer Deus, né? Porque a gente tem que ser buscador, a gente tem que ter a clareza de que somos buscadores. E aqui eu não tenho dúvida, nós somos um grupo de buscadores, né? E então, é por isso que a gente sente que a revelação é uma palavra-chave, né? O que é revelação para a gente ganha. Porque quando a gente também está dentro da gente, com a gente vai ficando com a gente, o que a gente vai percebendo, ficando, é que algo dentro de nós começa a nos revelar. Às vezes é uma intuição, é uma palavra que a gente ouve, né? É uma orientação, e quando a gente compartilha isso depois de uma meditação junto, várias pessoas têm insights diferentes sobre situações que estavam buscando encontrar um conforto. Então, para mim é esse o sentido, né, de estar aqui junto com vocês. É para cada vez mais confiar na possibilidade de ficar com a minha experiência pessoal e descobrir nisso a força da vida e o fluxo da vida que vem daí, para me dar a coragem de
conseguir viver melhor, né? E ajudar outras pessoas, facilitar para que outras pessoas se sintam com facilitação para experimentar isso. Então, nesse sentido, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, Yara. Obrigada, Yara.